A informação já está na tela e é bombástico. Nós estamos aqui com o nosso programa, esse boletim especial, e eu não poderia deixar de comentar esse assunto. Pegou fogo. Erro fatal, meus queridos. Erro fatal. Perda dos celulares de investigados no 8/1 preocupa Paulo Gonet por risco de anular provas. Preocupação com a nulidade de provas mobiliza procuradores. Aparelhos sumiram após a perícia da Polícia Federal. Esta notícia é de 2 dias atrás, é de um portal de esquerda, e eu vou fazer a leitura, com certeza vai ter algumas palavras aqui que não condiz com o nosso editorial aqui do canal, tá bem? Olha que eu vou falar um negócio pra você, tá bem? A bomba chegou. A bomba chegou e chegou com tudo. Eu vou trazer o querido advogado Jeffrey Chiquini para falar sobre o assunto, tá? A reportagem do Kleber Lourenço do ilcnoticias.com.br. Após a revelação da perda de celulares e um notebook pertencentes a 2 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, investigados na Ação Penal 2417, que apura omissões durante os atos do 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República passou a buscar ativamente os equipamentos. Segundo fontes com conhecimento direto da apuração, a preocupação da PGR gira em torno da possibilidade de nulidade das provas, o que poderia impactar diretamente a sustentação do processo no Supremo Tribunal Federal, STF. Eu vou repetir esse pedaço aqui. A sustentação no processo no Supremo Tribunal Federal, STF. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Polícia Federal tem adotado uma postura de tranquilidade nos bastidores, sobre o argumento de que os bens não estavam mais sob a guarda no momento do extravio. A possibilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferida para a PGR após a realização das perícias. Então quem perdeu não foi a Polícia Federal, e sim a PGR. Olha só que incompetência, olha só que erro fatal da Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet. A corrida da Procuradoria-Geral para localizar os dispositivos ocorre em meio a alertas de especialistas sobre os riscos jurídicos. O jurista Pedro Serrano, ouvido pela reportagem, considera o episódio grave e defende a investigação rigorosa. Olha, precisa ser feita uma investigação rigorosa, porque isso não é normal, isso não tem um indício de que pode ter havido um ato doloso. Isso tem, e não o não, como eu falei, tá bem? Isso tem um indício de que pode ter havido um ato doloso, foi o que afirmou. Serrano também aponta que o caso pode comprometer o valor probatório dos itens extraviados. Essas provas não podem ser utilizadas para fim de condenação de ninguém, a meu ver. Segundo ele, trata-se de uma quebra clara da cadeia de custódia, o que compromete sua validade jurídica, inclusive porque beneficia muito investigados que eventualmente, não estou dizendo que eventualmente tenham cometido algum ilícito, porque as provas são nulas, não podem ser usadas mais, foi o que completou. O jurista reforça que, embora o processo possa prosseguir com base em outros elementos, as provas extraviadas não podem ser usadas. Vai ser a nulidade do caso, não nulidade das provas. Essas provas, a meu ver, não podem ser utilizadas porque foi quebrado o que a gente chama de cadeia de custódia.
Ninguém sabe onde está, o que aconteceu, quem é que está detendo essas provas. O ríter da cadeia de custódia, a meu ver, foi quebrado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou explicações da Polícia Federal e da PGR e deu início à fase de esclarecimentos, com prazo de 5 dias para a manifestação de ambos os órgãos, caso tenha potencial de ampliar os desgastes institucional e jurídico sobre a forma como o Estado brasileiro trata provas em processos civis. A reportagem segue acompanhando as manifestações ou movimentações da PGR e da Polícia Federal. Agora deu, tá? Um vai ficar empurrando para o outro. Mas segundo a Polícia Federal, não temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Isso é com a PGR. Eu vou trazer aqui o Dr. Jeffrey Chiquini. Tá bem? O homem tá brabo virado bicho por conta disso. E eu vou falar para você que daqui a pouco Alexandre de Moraes pode estar na lista vermelha da Interpol. Não agora, mas lá na frente o bicho vai pegar, tá bem? Eu vou trazer o vídeo do nosso querido Jeffrey Chiquini, vou trazer Didi Red Pill no canal e depois a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto. Como assim? Alexandre de Moraes na lista da Interpol. É treta, meus queridos, direto dos Estados Unidos, daqui a pouquinho que eu vou trazer para você. Na tela, o vídeo do Jeffrey Chiquini, advogado do Paraná, que vem fazendo um brilhante trabalho, está sendo destaque no nosso Brasil. Gente, agora as coisas começam a fazer sentido. É bomba em cima de bomba. Perda dos celulares de investigados do 8 do 1. Como que é? Preocupa Gonê, o PGR, o Procurador-Geral da República, por risco de anular provas. Mas é óbvio. Cadê a cadeia de custódia? Agora tá fazendo sentido, porque estamos há 7 meses implorando para ter acesso aos celulares, para ter acesso à extração das provas dos celulares, para ter acesso às mensagens dos celulares apreendidos. Quer dizer, então, que perderam os celulares? De quem que é a culpa, Gonê? Porque a Polícia Federal tá jogando a culpa para cima do Ministério Público. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Polícia Federal tem adotado postura de tranquilidade nos bastidores, sob o argumento de que os bens não estavam mais sob sua guarda no momento do extravio. Olha, a Polícia Federal já confirmando que os bens foram extraviados. Agora, quantos bens de fato foram extraviados? Eu, por exemplo, estou há 7 meses implorando para ter acesso às provas extraídas desses celulares. Será que esses celulares foram de fato periciados? Porque num processo comum, um pedido desse, 10 dias me dão. É comum demorar 10 dias pro advogado ter acesso. Eu vou lá no balcão do fórum, levo um HDzinho externo, pronto, consigo tudo. Agora nesse processo, mega processo, com mais de 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, faz 7 meses que as defesas, não só eu, as defesas estão tentando acesso às provas. Por que será que nós não estamos conseguindo acesso a essas provas? A Polícia Federal disse: a responsabilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferida para a PGR após a realização de perícias. Se as perícias tivessem sido realizadas, eu já teria tido acesso a elas. E se foram realizadas, deve ter alguma coisa nessas perícias que as defesas não podem ver, né? Agora, a culpa não é minha. A culpa é da PGR, tá dizendo a Polícia Federal. É rir pra não chorar, gente. Um processo dessa magnitude, um processo acusando pessoas de tentativa de golpe, se não o processo mais grave do Brasil, juridicamente falando, perderam celulares apreendidos. É isso mesmo, Arnaldo. E o que isso significa? Significa que tem que
anular essa operação. Quem diz isso? O Código de Processo Penal. Isso é quebra da cadeia de custódia. Artigo 158-A do Código de Processo Penal. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais e em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio. Rastrear a sua posse e manuseio. Nós temos que saber onde estão os bens apreendidos e quem manuseou, quem perdeu, a partir de seu reconhecimento até o descarte. O descarte já foi feito, né? Perderam. Quebrando essa sequência aqui, anulação. Anulação das provas obtidas, se não anulação até mesmo da busca. Anulação da operação. Isso daqui é muito grave o que estão acusando. Agora eu vou peticionar no processo, vou fazer referência a essa matéria e vou pedir apuração. Eu quero saber, cadê o celular do meu cliente? E cadê todos os 1.200 celulares apreendidos? Quais celulares foram extraviados? Quais foram periciados? Porque faz 7 meses que nós estamos tentando acesso a esses celulares. Me parece que achamos o problema. Me parece que o problema foi até solucionado já. Gente, esse processo é a maior aberração jurídica da história do nosso país. É presepada em cima de presepada. Isso daqui não existe. Não existe em processos nesse país perder provas apreendidas. Isso aqui não existe. Extraviar celular apreendido. Isso não existe. É absurdo isso daqui, ou se não, proposital. Não duvido de mais nada. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Beleza, Dr. Jeffrey Chiquini, gente boa pra caramba, segue ele nas redes sociais aí, a bomba está no ar, meus amores. Erro fatal da Procuradoria-Geral da República, sob responsabilidade do Dr. Paulo Gonet, ou Paulo Gonet, não é isso? Aqui, ó, na tela pra você, hein? Perda dos celulares de investigados no 8/1 preocupa Paulo Gonet por risco de anular provas. A preocupação com a nulidade de provas mobiliza procuradores. Aparelhos sumiram após as perícias da Polícia Federal. Bem disse o Jeffrey Chiquini, ele está há 7 meses. Está há 7 meses, ok? Está há 7 meses buscando cadê? Ok? Cadê as provas? Cadê o que vocês coletaram de provas? Cadê? Cadê? Meus queridos, eu vou te falar, viu? Erro fatal da PGR. Provas do 8/1 serão anuladas. E olha aí que eu vou falar um negócio pra você, tá bem? E reforçando o pedido do Jeffrey Chiquini. Cadê o celular do meu cliente? Cadê o celular do meu cliente? Onde está o celular do meu cliente? Onde está o celular do meu cliente? Para você que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos. Não parou por aqui, não. Você quer mais uma bomba? Você quer mais uma bomba? Quer que eu destaque para você mais uma bomba? Olha aqui na tela do seu vídeo. O próprio Jeffrey Chiquini soltou essa bomba e eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Antes eu tenho uma outra bomba também. É só bomba nesse canal. Moraes na lista da Interpol. A análise do Dr. Jeffrey Chiquini com os comentários de Didi Red Pill, Alan dos Santos, que eu vou trazer para você daqui a pouquinho, ok? Então não desligue, não saia, vai comentando até aqui. Fora Moraes, fora Moraes. Moraes na lista da Interpol. E você quer saber a mais forte ainda também? Uma forte, essa daqui, ó.
que eu já vou trazer para você que acompanha aqui o nosso programa. Já está na tela, essa eu já vou entregar agora para você. A gente vai começar por aqui, ó. Sanções contra o ministro podem chegar até o confisco do salário do ministro. Você não ouviu errado, não, tá? Você não ouviu errado, ok? Vou destacar isso daqui para você que acompanha aqui o nosso canal, para você que se liga comigo onde você estiver, beleza? Tô só posicionando aqui para ficar melhorzinho aí para você ler aqui o título e ver comigo o que tá pegando, tá? Mais uma notícia bombástica para você na tela do Abordo Notícias. Os Estados Unidos versus Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até a confisco de salário do ministro. É o que está fazendo a análise aí o portal Infomei. E olha que não é um portal de direita, tá bem? Hoje nós estamos usando aqui os portais de esquerda que estão dando destaque aí às situações bombásticas aqui no nosso canal. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá destacar para você. Sanções dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, e o ministro Alexandre de Moraes podem resultar até mesmo em confisco de salário do magistrado em contas bancárias. Parou aqui, portal de esquerda, como eu disse para você, não existe sanção ao STF. É a ministros do STF, tá bom? Como eu disse, é uma linguagem totalmente de esquerda. Tá? Então eu vou refazer aqui para você entender. Sanções dos Estados Unidos contra ministros do STF e Alexandre de Moraes poderiam resultar até mesmo em confisco do salário do magistrado em contas bancárias. Analistas ouvidos pelo Infomei avaliam como reais as chances do governo Donald Trump cumprir as ameaças que vem fazendo ao judiciário brasileiro e a Moraes. Mais uma vez, linguagem de esquerda. As ameaças que vem fazendo aos ministros da Suprema Corte, tá? E olha que nem considero como ameaça, né? Eles vêm só dizendo que vão fazer. O professor da Unesp e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, Marco Cordeiro Pires, afirma que os Estados Unidos podem aplicar medidas para impedir movimentações financeiras de Moraes e também de familiares do ministro dos Estados Unidos da América. Acontece que bancos brasileiros com ações negociadas na Bolsa Americana também teriam de aderir às restrições por submeterem à legislação dos Estados Unidos da América. Nós já até falamos isso aqui, né? Mas agora o Infomoney, eu falei Infomei, né? O Infomoney está dando destaque, ok? Um portal de esquerda, olha só. Em tese, o banco poderia confiscar até o salário pago a Moraes. Agora sim é a novidade aqui. Em alguns desses bancos, é o que explica o professor. Para Pires, é muito provável a imposição de sanções não apenas contra o ministro Alexandre de Moraes, mas também contra outras autoridades que, na perspectiva da extrema-direita dos Estados Unidos, portal de esquerda, viu, falando, estariam ameaçando a liberdade de expressão. Gente, comenta aqui, Viva Trump, comenta Viva Trump e comenta o número do seu like, eu vou continuar, tá bem? Comenta Viva Trump e o número do seu like. Se o seu like é o 10, comenta Viva Trump, like 10. Viva Trump, like 10. Recentes ameaças de integrantes do governo americano miram diretamente o ministro Alexandre de Moraes e o STF. Um dos motivos seria o julgamento em andamento que responsabiliza redes sociais pelo que é publicado nelas. A extrema-direita brasileira tenta surfar na onda e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, diz que articula sanções contra Moraes nos Estados Unidos, principalmente após a abertura de processo contra o parlamentar no STF.
Na quarta-feira, dia 4, Moraes também determinou a prisão preventiva e a apreensão do passaporte da deputada federal Carla Zambelli, aliada do bolsonarismo. Ela fugiu do Brasil após a condenação do STF. Só atualizando, né? A Suprema Corte também já julgou tudo que tinha para julgar da Carla Zambelli. Rapidamente, hein? Rapidamente, ok? Muito rápido, já está no transitado e julgado, condenada, não tem mais o que fazer. Tá bem? Linguagem do portal de esquerda aí, dizendo que a Carla Zambelli é aliada ao bolsonarismo. Ela pode até ter alguns bolsonaristas aliados a ela, mas ela está bem distante aí de Bolsonaro. O Bolsonaro não quer nem papo com ela, ok? O professor Marco Cordeiro Pires, da Unesp, diz que a direita americana busca... Ah, falou direita! Olha, falaram direita e não extrema direita. Oh! O professor Marcos Cordeiro Pires, da Unesp, diz que a direita americana busca calar vozes que tentaram regulamentar as grandes empresas de mídia social, as Big Techs. Grande parte das narrativas utilizadas, na maior parte conspiratórias e falaciosas, dependem da liberdade de expressão destas plataformas, afirmou Pires. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Melo, acredita que existe uma possibilidade real de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Não é muito custoso para o Washington comprar uma briga com o STF brasileiro. O Brasil tem pouco poder de barganha externa. Isso seria difícil para o governo brasileiro retaliar o Washington de maneira significativa, acrescentou. Se o Brasil, com Trump, com Lula, né, fosse aliado de fato aos Estados Unidos da América, essas coisas já teriam sido solucionadas, não é? Isso já teria sido solucionado, tá? Mas Lula o que faz? Só se distancia do governo norte-americano. O professor do Instituto de Relações Institucionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho, acredita que o alvo principal das ameaças dos Estados Unidos não é o Brasil. São bravatas que consubstanciam as posições ideológicas Trump e CIA, imitadas pelos Bolsonaros. Podem ganhar consequência, mas não se destinam ao Brasil. A narrativa sobre a liberdade de opinião visa mais influenciar as eleições europeias do que qualquer outro processo político. Linguagem do portal de esquerda, ok? Eu vou concluir, tá bom, gente? Já tá terminando. Enquanto isso, vai comentando Força Trump. Vamos lá, Força Trump e o número do seu like. Força Trump e o número do like. Ramalho aposta que o governo brasileiro poderá protestar se o ministro Alexandre de Moraes vier a ser singularizado nas ameaças, mas ele acredita que isso está longe de acontecer. O professor Eduardo Melo concorda que o Brasil não é o foco das ameaças. O Brasil está sendo pego numa coisa maior. O papel dessa turma de redes sociais que estão lutando contra iniciativas que eles chamam de censura, mas que outros chamariam de regulação em diferentes partes do mundo, que afetam trumpistas e negócios deles nas plataformas, mas também aliados do trumpismo ao redor do mundo, é o que explicou. Melo acrescenta que, além de Bolsonaro, há outros aliados de Trump em vista, como Viktor Orbán na Hungria e Nigel Farage no Reino Unido, ou seja, um movimento global maior que só o bolsonarismo no Brasil. Tá ouvindo o que eu tô falando para você aqui, meus queridos? Pois é. Então tá aí, e eu vou continuar nesse assunto, tá bem? Sanções a Alexandre de Moraes. E vem uma bomba aí que não é uma sanção do governo, é a justiça americana que pode, tá bem, estourar, explodir aí o Xandão. A gente vai comentar esse negócio aqui para você completinho no nosso programa, ok? Eu quero dar um destaque, meus queridos, que o portal, a BBC Brasil, ela publicou, e só recomendando, nem vou ler, que sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e Estados Unidos, é o que diz aí
a BBC reagindo à notícia do jornal americano New York Times. Tá? Então, meus queridos, o que acontece? Situação pegando fogo nos Estados Unidos. Eu fiz questão de ler a matéria completa aí do Infomoney, para você ver como estão falando a turma da esquerda, ok? Mas é mais um portal que concorda que sim, haverá sanções que podem chegar até o confisco de salário do ministro. E você quer saber o que mais pode acontecer? Você quer saber? Eu já vou colocar na tela para você que está acompanhando aqui o nosso canal, ok? 11-95275, gente, 3898. Não esqueça de colaborar aqui com o Abordo Notícias, por favor, meus queridos. Faz um Pix aí pro seu amigo, ajudando aqui o canal Abordo Notícias. O Pix está aqui embaixo, tá bem? Agora você comenta fora Moraes. Vai comentando comigo, fora Xandão, fora Moraes. Empresa de Trump e a Rumble pede que justiça obrigue Moraes a compensar danos por suas decisões. As plataformas pedem reparação por danos à reputação, receita perdida e oportunidades de negócios perdidos ou perdidas, né? E resultantes na interferência do ministro. Gente, você se lembra que lá atrás a Trump Media, que é a empresa, um complexo de mídias, de empresas de mídia pertencente a Donald Trump, mais um braço, que é o aliado, a Rumble, eles estão processando Alexandre de Moraes. Primeiro, a mídia chechelenta brasileira disse o seguinte, lá atrás, quando eles iniciaram o processo. O que eles pediram ali de início? Que a justiça americana conceda uma liminar afirmando que Alexandre de Moraes não poderia obrigar empresas americanas a cumprir a ordem dele lá nos Estados Unidos. Olha o papel, por isso que é bom você valorizar os canais de direita. Por isso que é bom. Não existe conteúdo gratuito, alguém está pagando por isso aqui. Alguém pagou a câmera, alguém pagou o microfone, não é? Alguém paga as minhas horas de estudo para trazer as coisas aqui para você, as informações, tá bom? Eu fico aqui para fazer um vídeo desse 2 horas antes, 1 hora depois, tá? E depois mais algum tempo ainda, tudo focado neste vídeo, tá? E o que acontece? Não existe conteúdo gratuito, alguém está pagando. Aqui, quem ajuda, quem paga é você, são os meus espectadores. É claro, vem uma graninha do YouTube, paga uma conta aqui, outra ali, vem uma vez por mês e no dia a dia quem me sustenta é você, acaba sustentando eu e a minha família, tá bom? Então me ajude, por favor, com um Pix de qualquer valor. Lá na Globo, quem paga é o Lula, aqui é você, que ajuda, que contribui, que você que reparte daquilo que Deus tem abençoado você. Então, colabore. Meus queridos, por isso que é importante, como eu estava falando, você ajudar os canais de direita que estão falando a verdade. Lá atrás, quando deram entrada nessa ação, a juíza falou o seguinte, ó: não vou expedir essa decisão para vocês, uma liminar, não vou. Aqui no Brasil, meus queridos, os jornalistas, você me permite a palavra, por favor? Tiveram um orgasmo, tá? Sabe por quê? A emoção lá em cima, né? Ah! Qual foi a narrativa? A juíza negou. Mas você sabe o porquê que a juíza negou? Porque a juíza disse o seguinte: vocês não precisam de liminar. A lei americana não autoriza vocês a aceitarem ordens de Alexandre de Moraes. Não vou dar, ela negou a liminar, não vou dar a liminar. Vocês não têm obrigação de atender ministra careca do Brasil, não. Desse jeito. Ok? Vamos pra frente? Pois é. Meses passam, a informação chegou agora. A empresa do Trump, a Rumble, a Trump Media, que é do Trump, e a parceira, a Rumble, que é um canal de vídeo concorrente aqui com o YouTube, uma plataforma de vídeos, pediu que a justiça obrigue Moraes
a compensar danos por suas decisões. Ó, milhões, tá? Milhões, ok? Plataformas pedem reparação por danos à reputação, receita perdida e oportunidades de negócios perdidas, resultantes da interferência do ministro. Destruíram, de uma certa forma, a reputação aí das empresas de Trump e da parceira a Rumble, ok? Olha esta informação aqui que está na tela que eu quero destacar para você. Não vai dar certo aqui, vou ter que configurar de novo, hein? Mas, gente, vamos para cá, tá? Ficou bem fora aqui do nosso corte padrão, né? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Olha essa bomba, gente. Depois de incluir a Carla Zambelli na lista vermelha da Interpol, o nosso querido Jeffrey Schickini, eu vou trazer o vídeo já, fez uma análise, depois de ouvir aquela entrevista do advogado do Donald Trump. Ele fez uma análise que o Alexandre de Moraes pode ser inserido também na lista da Interpol. Um dia da caça, um dia do caçador. Não é assim que funcionam as coisas? Não é assim? Não é assim? Comenta aqui, ó. Xandão na Interpol. E o número do seu like. Xandão na Interpol. Ou Moraes na Interpol. Vai, gente, vai comentando. Vai comentando, meus queridos. Lembrando a vocês que nos acompanham, o que nós vamos tratar daqui pra frente são possibilidades. Ali em cima tem um ponto de interrogação. Alexandre de Moraes na lista da Interpol. A análise do advogado Jeffrey Schickini. São possibilidades. Aquilo que ele, como advogado, alguém que estudou e está acompanhando o caso, sabe muito bem trazer para nós aqui. E eu vou trazer também os comentários do Didi Red Pill, tá bem? Nas redes sociais aí, siga o Jeffrey Schickini e também Didi Red Pill, ok? Vou começar aqui pelo Dr. Jeffrey Schickini, dando os créditos aí à timeline, tá bom? Onde ocorreu esse debate aí e os comentários que eu vou trazer agora para você que está na sintonia. Uma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro pra mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Pessoal, deixa eu comentar com vocês que eu não comentei lá, o doutor tá comentando. Lembra que eu li a matéria do Infomoney? Aquilo lá são sanções. Agora aqui, meus queridos, o Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos da América. Ele é réu. E outra, é o CPF dele. Não é a Suprema Corte. Não, é o CPF do ministro. Tá? É uma ação civil contra o ministro. Agora o doutor vai continuar comentando. Brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump. Sim, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Schickini nos traz, né? Que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana.
O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte Brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Uau, meus queridos! Um broker. Paz do céu, você entendeu até aqui, meus queridos? Entenderam? Alexandre de Moraes pode estar na lista da Interpol. As penalidades que Alexandre de Moraes aplica às pessoas, às vozes dissidentes, pode se achegar até ele. Primeiro, uma multa milionária, porque a Trump Media e a Rumble querem reparação financeira. Ok? É o que eles querem. Agora, meus queridos, ele também, nessa condenação, que ele é réu nos Estados Unidos, ele pode, tá? Estar inserido na Interpol. Ok? Bem explicou os doutores. Eu vou trazer o comentário do querido Didi Red Pill para você que acompanha aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente, tá bem? Vamos aqui então de Didi Red Pill, siga ele lá nas redes sociais, minha gente. Tribunal da Flórida. É a Justiça Federal da Flórida que tornou o ministro réu naquele caso do Rumble e do Truth Social, né? Que é a rede social do presidente Donald Trump, como todo mundo sabe. Bom, e o que é que aconteceu ontem? Vocês viram, inclusive aqui no meu canal, que a gente trouxe um corte do advogado do Trump, né? Do Trump Social Media, lá para a CNN, onde ele explicou direitinho o que é que ele pretendia. E o primeiro ponto é o seguinte: ele quer que o ministro lá nos Estados Unidos não se apresente como autoridade, não com seu passaporte diplomático, mas sim como o CPF, que é exatamente
o que ele está sendo instado, né, a se defender lá. Ele não está lá como ministro da Suprema Corte, né? A Suprema Corte não tem nada a ver com isso, apesar de que as ordens dele foram feitas como ministro da Suprema Corte. É um pouco complicado de entender, mas é exatamente disso que se trata. O segundo ponto é que se por acaso o pedido do advogado de Trump for aceito, o ministro não vai poder mais, em hipótese alguma, colocar outra ordem, dar outra ordem para as Big Techs, para que elas cumpram o seu desejo. Elas provavelmente já não vão cumprir de qualquer jeito, mas o problema não é ela cumprir, o problema agora é o ministro mandar. Se ele fizer isso, ele estará incorrendo em crime. E nos Estados Unidos, você desrespeitar uma decisão judicial é crime. Então, se a decisão judicial vier a ser para que ele não mais possa dar ordens a empresas americanas, e eu acredito que isso vai acontecer, e ele der esse tipo de ordem, ele estará sujeito nada mais, nada menos a um mandado de prisão contra ele. É disso que se trata. E aí, como disse o Dr. Jeffrey Schickini, a cereja do bolo é a seguinte: se ele for condenado e se ele desrespeitar a lei americana, aí ele poderá ter o seu nome inserido na lista vermelha da Interpol. Quem diria, né? Justamente o ministro que pede para que todos os seus inimigos políticos sejam colocados na lista vermelha, pode ser que seja o nome dele que seja inserido nessa lista. Seria realmente assim o cúmulo da reviravolta nesse caso aí, né? Porque o ministro, como eu já disse, que gosta de colocar os seus desafetos em cadeia, desmonetizar, etc e tal, poderá sofrer o mesmo destino que ele colocou para milhares de pessoas. Se sair a lei Magnitsky, ele já dançou, né? Vai ter a sua morte financeira decretada. E se ele for condenado na Justiça da Flórida e ousar continuar dando ordens para empresas americanas, poderá ter um mandado de prisão contra ele, inclusive colocar o seu nome na Interpol, e aí o ministro não poderá mais sair do Brasil. Vocês têm noção disso? Pois é, né? Nada como um dia após o outro. Enfim, quem planta vento, colhe tempestade. Nunca achei que tenha sido uma jogada inteligente do ministro colocar o Elon Musk dentro de um inquérito e também tirar o Rumble do Brasil, consequentemente, tirando a rede social do presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo. Ou seja, o cara simplesmente hoje tem dois inimigos: o homem mais rico do mundo, que não quer ver ele nem pintado de ouro, e o homem mais poderoso do mundo, que é o presidente Donald Trump, que também me parece que não vai muito com os cornos do ministro, não. Enfim, pegue o seu baldinho de pipoca, se abolete numa poltrona confortável, porque eu acredito que dias melhores virão para o povo brasileiro e a gente está assistindo isso de camarote. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Existe a possibilidade do ministro entrar na lista vermelha da Interpol ou não? Bote aí, por favor. Você concorda que faça o que o Didi pediu? Comente aí, tá ok? Acredito, não acredito, entendeu? Você ouviu tudo até aqui. Você ouviu aí o Jeffrey Schickini, ouviu também o próprio Didi Red Pill, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, sobre esse tema. Enquanto isso, você vai interagindo comigo aí, 11 952 75 3898, para você fortalecer o nosso canal com um Pix de qualquer valor, tá aqui embaixo aqui, ó. Se inscreva, ative as notificações e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós continuaremos ainda trazendo aqui mais um pouco aqui agora sobre a minha análise, né, sobre o texto que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Muito bem, meus queridos, Moraes está ultrapassando os limites de seu cargo. Ele vem impondo essas decisões com efeitos extraterritoriais. Está tentando censurar, ou censurando, né, as plataformas e cidadãos que vivem nos Estados Unidos. Isso é um
flagrante desrespeito à soberania americana. Moraes não tem competência para censurar cidadãos fora do Brasil. Tentar obrigar empresas americanas a cumprir ordens brasileiras é um abuso de autoridade. É tentativa de expor o modelo de controle que ele vem adotando no Brasil. A defesa de Donald Trump agiu corretamente. Pediu à justiça americana que essas ordens de Moraes não sejam cumpridas. Solicitou também que ele perca a imunidade diplomática, assim não pode escapar da responsabilidade penal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, descumprir ordem judicial é crime. Se ele continuar insistindo nessas ordens, pode ter o mandado de prisão expedido. Isso levantaria a inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol. Aí ele ficaria limitado no seu trânsito internacional. É o que comentou aí o Dr. Jeffrey Chicchini, é o que comentou o próprio Didi Red Pill, comentarista político, jornalista. Eu até peço para vocês seguirem essas pessoas aí e continuarem seguindo o meu canal. Chegou até aqui, meus queridos, comenta, tá bem? Comenta Chicchini, tá bom? Hashtag, o número do seu like e o nome do Chicchini, tá bom? Escreve aí, Chicchini, e o número do seu like. Qual é o número do seu like? É o 100, é o 200, é o 3.000, 2.000, 1.000? Será que vamos chegar lá? Então comenta aí, por favor. Beleza? Presta atenção aqui que tem mais informações dentro desse escopo. Nesse mesmo assunto, a gente segue por aqui com o nosso roteiro, as informações bombásticas. Vamos lá. Vamos lá. A música errada é essa daqui que eu quero. Presta atenção na informação que eu vos trago do Pleno News. Advogado de Trump, mídia e Rumble saem em defesa de Eduardo Bolsonaro. O advogado americano Martin DeLuca, que representa a Trump Media e também aí a Rumble, defendeu o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em entrevista à CNN nesta sexta-feira, dia 6. Em seus argumentos, o advogado compara o Brasil com nações não democráticas. Nem Alexandre de Moraes, do Brasil, nem um juiz da Coreia do Norte, nem um juiz do Irã ou da Venezuela pode censurar um dissidente porque ele fala coisas que não gosta de ouvir, não concorda ou se sente ameaçado quando essa pessoa está no território dos Estados Unidos. Vamos lá, eu vou te contar o que é que ele está falando. A pessoa fugiu de Cuba, fugiu da Venezuela, foi para os Estados Unidos, fugiu do Brasil e de lá está denunciando o que acontece aqui no Brasil. Alexandre de Moraes não pode censurar esta pessoa. Ah, mas ele é brasileiro, mas ele está sob território americano. Entendeu até aqui? Não é aquilo que a gente estava, né, tendo o entendimento de que a pessoa está nos Estados Unidos e é um cidadão americano. Não, ela nem precisa de cidadania americana, ok? Eu vou repetir esse tópico aqui para você. Nem Alexandre de Moraes, do Brasil, nem juiz da Coreia do Norte, nem um juiz do Irã ou da Venezuela pode censurar um cidadão ou censurar um dissidente, ou seja, um cidadão que não concorda com eles, porque está falando coisas que ele não gostaria de ouvir e não concorda, ou seja, se sente ameaçado. Quando essa pessoa está no território dos Estados Unidos, entendeu até aqui? Nos Estados Unidos você pode usar a liberdade de expressão. Você está nos Estados Unidos denunciando, falando. Se você falou isso em solo americano, você não pode ser processado por ministro Alexandre de Moraes, não pode ser processado por juiz da Coreia, se você é um cidadão coreano, se você é um cidadão venezuelano, se você é um cidadão cubano, você está nos Estados Unidos, você tem voz. Denuncie o que acontece em sua pátria.
Você chegou aqui, comenta liberdade de expressão e o número do seu like. Ao defender Eduardo Bolsonaro, Martim De Luca, advogado de Donald Trump, afirma que quando uma pessoa se encontra fisicamente no território dos Estados Unidos, ela está protegida pela Constituição americana. Isso inclui a primeira emenda. O trecho da legislação americana a qual o advogado se refere, garante a liberdade de expressão, imprensa e outros direitos básicos no território norte-americano. O ministro Alexandre de Moraes é alvo de uma ação da rede social de Trump e a empresa Rumble. É a rede social Rumble e a empresa de mídia do Trump, a Trump Media. O processo pede que o juiz seja responsabilizado pela emissão de ordens secretas e censura extraterritorial, ou seja, ordens que não são para o brasileiro cumprir em solo brasileiro, mas lá nos Estados Unidos. Olha que bomba, gente! Olha que bomba, tá? Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo em Washington e pedir que faça cumprir a ordem de remoção de conteúdo, como o governo americano faz ao pedir que ordens judiciais americanas sejam homologadas por um juiz brasileiro, defende o advogado da Trump Media. Gente, eu fico pensando, Alexandre de Moraes não é tão estudado, não é o bonzão do direito? Como é que o ministro não sabe disso? Como o ministro Alexandre de Moraes não sabe ou finge não saber disso? O advogado ainda afirma que Moraes encaminhou mandados sigilosos de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificação e pedindo sigilo para que o governo dos Estados Unidos não fosse informado. Olha isso. Você ouviu? Ainda pediu para que o governo dos Estados Unidos não fosse informado. Ah, ele sabe. Ele sabe, meus amores, que ele não pode fazer isso. O homem que manda e desmanda no Brasil não pode fazer nada nos Estados Unidos. Eu peço pra você, aqui não, pica-pau. Nos Estados Unidos você quebra o bico, tá? É ferro, pica-pau. Quando você vai bater o bico, não é madeira que o pica-pau fura, é ferro, é bronze. Em um movimento, elementos foram incorporados à ação na sexta-feira, dia 6. Segundo Martim De Luca, as adições do processo argumentam que cidadãos americanos residentes nos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando no território dos Estados Unidos são alvo de mandados de censura sigilosas do ministro Alexandre de Moraes. O representante da Trump Media e a Rumble pede reparações de Alexandre de Moraes como pessoa física seja responsabilizado. Mais uma vez, agora nós estamos falando do processo, que onde Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos, ok? Não é o STF. Não é o STF. Nunca foi STF. Nem as sanções que o governo Trump irá impor contra os ministros no CPF deles e não na Suprema Corte. Ah, mas eles são a Suprema Corte. Aí começa toda aquela teoria e aí a gente vai escalar para um lugar aí onde, né, vão criar aí, essa esquerda vai criando bilhões de possibilidades na cabeça deles, né? Na cabeça deles. Você que está aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, nos acompanhando, onde você estiver aqui comigo, não se esqueça, gente, de ajudar o nosso canal. O Pix está na tela. Olha a notícia que eu vou trazer aqui para você, tá? A Polícia Federal não localiza Eduardo Bolsonaro para notificá-lo sobre o inquérito. O deputado licenciado disse que vai aguardar a carta rogatória, instrumento para solicitação de cooperação jurídica internacional. Com certeza a Polícia Federal já tem o endereço dele lá no Texas, não é? Pois é, meus queridos. Com certeza a Polícia Federal deve ter o endereço dele. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Tá, o Space Liberdade, ó. Agora Eduardo Bolsonaro diz que aguarda carta rogatória para ser intimado em inquérito de Moraes.
Tentaram me intimar? Vou olhar a caixinha de correspondência de casa de novo. Aguardo a carta rogatória, pois é o que a lei diz ser o instrumento mais adequado. Entendeu? Estão levando o olé aí do Eduardo Bolsonaro. Porque quando é para ir lá intimar o Bolsonaro na UTI, eles vão, não é? Eles vão. Aí a Polícia Federal tentou intimar o Eduardo como? Por e-mail? Ou o Alexandre de Moraes não intimou alguém aí pela rede social, não foi? Vão intimar o Alexandre de Moraes por onde? Pela rede social? Vocês são de brincadeira. Segundo Eduardo, ele está esperando, tá? Ele está esperando. Ok? Está esperando chegar lá a maneira correta. Entende? De maneira correta, né? O que diz a lei. Ok? Olha aí. Vou olhar a minha caixinha de correspondência de casa de novo. Aguardo a carta rogatória, pois é o que a lei diz que deve ser o instrumento mais adequado. Porque saiu, né, na mídia que a Polícia Federal tentou intimar o Eduardo Bolsonaro, que a mídia destacou isso daqui, ó. PF não localizou Eduardo para notificar sobre inquérito. Queria fazer o quê? Uma ligação pro Dudu? O que vocês queriam fazer? Que eu fiquei sem entender agora. Meus amores. Terra estranha com gente esquisita, não é? Ô Polícia Federal, faz as coisas direito, meu. Faça as coisas direito. Façam as coisas direito. Vocês vão metendo louco assim, de qualquer jeito, trocando, metendo os pés pelas mãos. Por quê? Essa pressa toda. 2026 está chegando, né? Ele pode ser o presida também, né? Pois é. O pai dele não pode, né? O pai dele não pode. Agora, ele também não vai poder? Hã? Olha só, meus queridos, vamos falar de liberdade de expressão urgente. A Folha de São Paulo criticou ministros do STF que querem censura e elogia voto de André Mendonça. Ordens secretas emitidas sem que o acusado tenha direito a conhecer a acusação remetem às piores práticas do absolutismo. Chamou de ditadura, né? Ministros deveriam reconhecer as suas limitações. Gente, ministro do STF não está lá para fazer lei. Segundo Barroso, temos pessoas para julgar, precisamos da lei. Aí eles vão criar a lei? E eles não podem fazer algo assim, gente. Não podem. Tá? Não podem fazer isso. Vamos para frente aqui, destacando mais informações para você que está nos acompanhando. Aí, você vai fazer uma pergunta bem assim, ó. Pode até escrever essa pergunta, tá? É a mesma pergunta de uma jovem indignada que eu vou trazer para você. Uma influência, ela perguntou a Alexandre de Moraes se tem como ele bloquear todas as contas dos envolvidos no INSS. Xandão, você gosta de bloquear contas? Por que não bloqueia a conta dos verdadeiros bandidos desse país? Comenta assim, e aí, Xandão? Vai, e aí, Xandão? E o número do seu like, gente? E aí, Xandão? E o número do seu like? Responde a influência, Xandão. Vamos lá. Que em menos de 24 horas você conseguiu bloquear a conta de Carla Zambelli, conseguiu bloquear todas as redes sociais, conseguiu, agora mandou em menos de 48 horas saber se tá tendo transações com o nome, né, dela, do filho, do marido, de todo mundo. Você conseguiu em menos de 48 horas fazer tudo isso. Aí eu queria te fazer um pedido pequeno assim pra aproveitar esse teu poder todo. Será que teria também como você aproveitar, pegar todas essas pessoas que estão envolvidas contra, né, do INSS, entendeu? Teria como você bloquear todas as contas, porque vocês ainda não bloquearam as contas dos envolvidos. Será que também
Você consegue ver para onde que essas associações estão mandando os dinheiro? Porque assim, tá dando tempo deles esconderem o dinheiro, né, para não devolver para a população. Então assim, será que você poderia fazer isso também? Não, só para aproveitar o teu poder, porque se você pode fazer isso em menos de 24 horas com uma deputada, você também pode fazer isso pro povo. Trabalhar para a população um pouquinho, entendeu? Esquecer um pouco esse ranço aí político e fazer isso pro povo. Sabe por quê? Tem muitos idosos aí, cara, que tá fazendo falta esse dinheirinho. Aí se você bloquear, você vai conseguir devolver o dinheiro. Não, porque eu já percebi que no seu poder você consegue em menos de 24 horas fazer tudo isso. Aí a gente só queria isso, entendeu? Só INSS, pra não esquecer dos idosos, dos aposentados. Não vamos esquecer não. Deu quanto? 48 horas? O que tu acha? Será que tu consegue fazer isso? Ô Xandão, em menos de 24 agora? Será? Não, porque você tem um poder nas mãos. Você é o melhor. É o melhor do STF. Entendeu? Meus amores, né? Não sei se é de esquerda, de direita, pouco me importa, não é? Falou a verdade, já era, tá bem? Já era. Ninguém fala nada. Cadê o dinheiro dos aposentados? Cadê? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas para serem condenadas? Cadê o dinheiro das pessoas? Cadê? Consegue censurar a direita? Por que não censura? Ou bloqueia aí as contas de quem tá cometendo crime, de quem tá explodindo o nosso Brasil? Pois é. Deputado Marcel Van Hatten, agora voltando aqui, saindo dessa situação do INSS, voltando para a censura no Brasil. O Marcel Van Hatten diz que o desejo real do STF é que o governo, é de que as Big Techs não atuem mais no Brasil. Lembra quando o Xandão disse lá atrás? Na virada do século, éramos mais felizes e não sabíamos, porque vivíamos sem redes sociais. Vou destacar aqui para você o vídeo aí da entrevista, mais um trecho da entrevista do nosso querido Marcel Van Hatten, deputado gaúcho do Novo, de direita, ele que deu entrevista aí, falando agora sobre o tal do projeto das fake news que deve ser votado no Congresso. Basílio, o PL da censura, ele é um projeto de governo. Quem quer é o governo, é o PT, é o PCdoB, que faz parte do governo, o PSOL, os partidos de esquerda, uma parte de alguns parlamentares do centro, mas a maioria do parlamento não quer. Então, se não é uma pauta que tem apoio na sociedade, qual é o problema de a oposição, com outros deputados que não são de oposição, terem maioria para dizer nós não queremos debater esse projeto? Não é algo que a sociedade está exigindo. E tem mais. Essa história de que as plataformas não fazem nada, essa sim também é uma fake news. As plataformas fazem muito, derrubam muitas páginas, informam a justiça imediatamente de casos de crimes, de pedofilia, de tráfico de drogas, de armas, isso tudo é passado imediatamente às autoridades. O que o artigo 19 diz é que as empresas, inclusive, serão autuadas, as Big Techs, se elas não cumprirem as ordens judiciais de retirada de conteúdo. Isso é importante, porque quando a pessoa faz um conteúdo que é ofensivo, injurioso, calunioso, de acordo com a lei já existente, a empresa que tem a rede social precisa cumprir a ordem judicial. E o artigo 19, esse tão debatido pelo Supremo, diz o que é correto, que se a empresa não cumprir a ordem judicial, ela é punida. E por isso eles cumprem as ordens judiciais. O que querem, na verdade, é que as empresas não atuem mais no Brasil, porque se as empresas tiverem medo de que as pessoas possam dar suas opiniões nas redes, elas a priori já censurarão todo mundo, como aliás acontece na China, na Rússia, no Irã. Eu não quero isso pro meu Brasil. Uau, meus amores! Aqui, ó. Parabéns aí, Marcel Van Hatten, viu? Escreva aí, força Marcel Van Hatten. Pelo amor de Deus, gente. Sabe por que eu vou pedindo aqui pra vocês? Vai comentando, pra gente gerar engajamento aqui no canal e também para que o nome, ok? O nome dessas pessoas possam estar sendo valorizado, ok? Quando eu peço Viva Trump, o nome do Trump vai ganhando algoritmo dentro do Brasil, entende? Quando eu peço Marcel Van Hatten, força Marcel Van Hatten vai entrando no algoritmo, tá? Aqui, ó, mais uma vez, Dr. Marsiglia, especialista em liberdade de expressão, advogado constitucionalista.
Que, de fato, a censura nunca se autodeclara censura. A censura sempre se autodeclara algo muito nobre. Controle social da mídia. Sempre tem um nome bonito. Controle social, defesa da democracia. E o censor também sempre se coloca nesse lado nobre. E, curiosamente, também o ministro Barroso, quando abriu o julgamento, disse: nós não estamos fazendo censura. Isso é que nem perguntar quem está com a mão amarela, né? É mais ou menos nesse lugar. A gente está sempre às voltas, portanto, com uma negativa. Sempre quem está... se a censura está na sua cabeça, é porque é óbvio que aquilo não está longe de ocorrer. Então, infelizmente, a gente precisa hoje assumir que existe censura no país. E se a gente não assumir isso, a gente não vai conseguir lidar. Seria muito importante que nós pudéssemos sempre perceber que a censura está na mesa dos nossos tribunais, senão eles sempre vão poder prevalecer com um discurso nobre, ou um discurso glorioso, ou glorificando a democracia, que no fundo é o contrário. Perfeito. Que, de fato, a censura nunca se rapaz, parabéns ao Oeste, parabéns aí ao Dr. Marsiglia. Tá bem? Vamos juntos aqui, gente, tá bem? Nós já estamos caminhando aqui já para o final desse programa, mas trazendo para você sempre as informações de última hora e para você que sintoniza aqui o Aborda Notícias, onde você estiver com a gente. Eu queria trazer aqui uma situação. Eu não vou passar raiva sozinho, você vai passar raiva comigo, tá? Eu vou trazer o Lula, não vou ficar vendo esse vídeo sozinho. Você vai passar raiva comigo, tá? Sobre os assuntos que nós trouxemos e tratamos até aqui, esse canal tem o compromisso de continuar de olho, buscando, tá bem? O que está acontecendo e trazer para você aqui em boletins especiais, trazer aqui em informações impactantes para você durante a nossa programação aqui ao longo do nosso dia, ao longo do dia de programação do Aborda Notícias, ok? Vamos aqui, ó, para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil. Vamos ouvir o Lula. Ele tá viajando e ele não sabe quanto ele tá gastando, tá? Ele não sabe quanto ele gasta, ok? Ouça só as falas do descondenado. Ouve aí. Eu lembro que no meu primeiro mandato eu fiz uma viagem para o Oriente Médio. E naquela viagem, o companheiro Furlan, que era ministro de Indústria e Comércio, gastou $500 mil fazendo uma feira dos produtos brasileiros, sobretudo na área de calçados. E aquela feira rendeu $50 milhões naquela noite. E a crítica que eu recebi era que eu tinha gasto $500 mil e ninguém falou que a gente tinha ganho $50 milhões. Nessa viagem aqui, de vez em quando as pessoas perguntam quanto que a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto que eu estou gastando, porque eu não cuido disso, mas eu sei quanto que eu estou levando de volta para o Brasil. E nós estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses que já têm empresa no Brasil, de nos próximos 5 anos, investimento de $100 bilhões. Essa é a novidade. A gente somar os investimentos que nós conseguimos na China, a gente somar os investimentos que nós conseguimos no Japão, nós vamos perceber que nós estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país grande, o Brasil é a 8ª economia do mundo, quando está no meu governo, quando não está no meu governo vai para a 12ª. Eu quero levar o Brasil à 6ª economia do mundo, já tivemos lá em 2008, e eu acho que nós ainda temos coisas importantes para fazer. E tá aí então o corte aí feito pelo Metrópolis, ok? Ele não sabe, meus queridos, quanto ele tá gastando nessa viagem. Diz ele que vira e mexe, alguém pergunta pra ele: ô seu jumento, você deveria saber, porque você tem conta pra prestar, ok? Aos seus eleitores, tá bem? Você tem conta pra prestar. Não é assim não, tá? E a gente foi atrás. Olha aí, Space Liberdade. Lula e Janja já gastaram mais de 50 milhões em viagens desde 2023. É uma monarquia, gente, disfarçada de democracia, de república. É uma monarquia disfarçada de república. Você sabe disso. Explica pra mim como a Janja, o marido dela, ela não trabalha, né? Como o marido dela ganha, o quê? O presidente vai pegar uns 30 mil líquido. Ela compra 30 mil reais em 5 peças
de roupa? Não estou acusando, só estou pedindo explicações. Até porque eu não citei nenhum crime aqui, não estou acusando ninguém de nada. Só queria entender só, né? Porque segundo ela, é ela que compra as roupas delas, né? Eu tenho as roupas dela. Eu tenho que comprar minhas roupas. Sou eu que compro minhas roupas. Ai, meu Deus do céu, meus queridos do Brasil, fora dele também. Você que sintoniza a gente onde você estiver, meu Deus do céu. Olha aqui. Eles nunca estão errados, né? É sempre... Eles vão culpar o Nicolas, né? Olha só. Pix, o Nicolas fez vídeo. INSS, o Nicolas fez vídeo. Influenciaram na popularidade, diz Gleisi. Não influenciou não, filha. Destruiu a popularidade de Lula. Tá? Mas eles nunca vão falar, fizemos coisas erradas. Fizemos coisas que não agradam a população. Inclusive também aqui, isso baixa a popularidade do presidente. Eu não vou falar quanto que eu estou gastando aqui, porque eu não cuido disso. Eu não sei quanto eu estou gastando. Não é assim? Na conversa dele? Ai, gente. Aí alguém para confiar nesse governo, que é um ditador mesmo aqui pro Brasil. Alguém para confiar nesse Lula, que é uma monarquia, que é a monarquia de volta. Aonde o rei é soberano e vambora na soberania do rei. Enquanto isso, meus queridos, cadê o dinheiro do INSS? Todo mundo segurando, né? Segurando, para não ter de novo, já tem, né? Mas para não ter aí o maior escândalo possível dentro desse desgoverno. Olha o que estão fazendo. Para não ter, né? Para não dar voz para essa explosão que seria aí o rombo dentro desse desgoverno. É estranho, né? Bem estranho, meus queridos. Chegou até aqui, comenta Terra Estranha, gente esquisita, o número do seu like. Terra Estranha, gente esquisita, e o número do seu like. Pode fazer isso para ajudar aqui o Aborda Notícias? Então faça aí, dá essa moral pra gente, por favor. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e também ajudar o meu canal aqui, ó, com um Pix de qualquer valor. Aqui você ajuda o meu canal, você fortalece o meu programa, você incentiva o meu trabalho. 11 95 275 3898. Vem cá, dar essa moral pra gente, fortalecer o nosso canal e me ajudar. Qualquer valor aí será muito, mas muito bem-vindo, desde que vindo de coração. 11 95 275 3898. Pixinho aí para ajudar o programa e fortalecer aqui o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ficar atento aqui, ativar as notificações e ficar atento. Quando você vê aqui as capas dos nossos vídeos, vem ver. Vem estar com a gente. É um prazer estar com você sempre aqui com os nossos boletins especiais aqui de notícias impactantes que podem mudar a sua vida.